E aí, gente, tudo bem? Espero que você esteja feliz, tenha acordado com a paz de Jesus no coração e, se não, eu espero que essa palavra possa lhe confortar. Nós já estamos há 2 semanas falando sobre a cura da mulher enferma e na semana passada nós falamos sobre a fé da mulher. Aquela mulher que, não tendo visto Jesus, mas ela tendo ouvido falar de Cristo, ela acreditou que Jesus poderia curá-la. Hoje eu quero falar sobre um outro momento importante nesse texto. Uma outra coisa que eu destacaria aqui nesse milagre é o cuidado de Jesus. A Bíblia diz assim que havia uma multidão que o comprimia. Muitas pessoas estavam ali e tinham interesse de ter contato e conversar com Jesus. Mas a Bíblia fala assim que Jesus sentiu que dele saiu o poder. E ele faz a pergunta, porque Jesus, ele conhece cada um de nós de maneira individual e particular. Os discípulos até, inclusive, disseram assim, mas mestre, a multidão te comprime, como vamos saber quem lhe tocou? Mas quando Jesus fez aquela pergunta, quem me tocou nas vestes? Ele sabia que ali naquele lugar havia uma pessoa que necessitava de cura física, emocional e espiritual. E aqui eu destacaria o cuidado de Jesus. Jesus é aquele que, quando a gente dorme, ele continua velando por nós. Eu me lembro quando eu trabalhava vendendo livros, eu trabalhava numa equipe, eu era um estudante e eu vendia livros para poder pagar os meus estudos. Todas as noites, depois que a gente dava as ofertas para vender os livros, a gente voltava para os nossos aposentos e contávamos as experiências um para o outro, de como as coisas haviam acontecido, os desafios que tivemos. E geralmente nessas campanhas de estudantes, a gente dormia em colchões e colocávamos um colchão do lado do outro. E aqueles que eram mais amigos ficavam geralmente mais próximos. E a gente conversava durante longos períodos, contando as experiências. Às vezes, nós ficávamos até altas horas da noite conversando. Até que chegava um momento em que um dos dois, naquele diálogo entre os amigos, um dos dois pegava no sono e o outro continuava falando sozinho. No caso de Jesus, Jesus é sempre aquele que continua falando sozinho. É aquele que depois que a gente vai dormir, ele ainda continua velando por nós. Jesus sabia que ali havia uma pessoa necessitada de auxílio físico e espiritual. E isso para mim é extraordinário, porque Deus, quando olha para esse planeta, Ele não vê a multidão, Ele vê as pessoas. Nesse exato momento, eu não sei o que você está passando, nem sei o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa, há um Deus no céu que lhe enxerga não como uma multidão, mas como uma pessoa que necessita de coisas não só emocionais para você poder ser feliz, mas necessita também de cura, de soluções materiais, quem sabe para a sua vida financeira e etc. O fato é, querido, que Deus sabe, e querida, Deus sabe exatamente aquilo que você precisa hoje. Então abra o seu coração para Ele. Peça a Ele aquilo que você precisa, porque Jesus é aquele que lida conosco de maneira individual e particular. Ele não olha para você como uma multidão, Ele olha para você como uma pessoa, como um filho, como uma filha que Ele ama demais. Por isso, abra o seu coração para Ele agora e Ele vai atender a sua oração.